O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e colocou ali o homem que havia formado. No jardim, brotaram árvores agradáveis à vista e boas para a comida, incluindo a árvore da vida, no centro, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden, irrigando o jardim e se dividindo em 4 braços. Cada um desses rios atravessava terras ricas em recursos, como ouro, pedras preciosas e especiarias. Deus então ordenou ao homem que cuidasse do jardim, permitindo-lhe comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento, que traria morte. E, por fim, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só e decidiu criar uma ajudadora para ele. No jardim perfeito que Deus havia criado, uma criatura astuta se aproximava. A serpente, mais sagaz que todos os animais do campo, dirigiu-se à mulher com palavras envoltas em dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Eva respondeu com segurança: podemos comer dos frutos das árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus ordenou que não comêssemos e nem tocássemos, para que não morrêssemos. Mas a serpente, com sua voz sedutora, rebateu: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Assim, a dúvida foi semeada no coração da mulher. E então, chegou o momento que mudaria a história da humanidade para sempre. Eva, com o coração acelerado e a mente tomada por uma curiosidade irresistível, estendeu a mão. O fruto pulsava como se tivesse vida própria. Vermelho, brilhante, proibido. Seus dedos tocaram a casca macia e, com um leve estalo, o arrancaram da árvore. O aroma doce encheu o ar. Sem desviar o olhar, ela levou o fruto à boca e mordeu. O gosto era intenso, desconhecido, e então, algo mudou. Seus olhos se abriram. A realidade ao seu redor ganhou um peso que antes não existia. Ela viu o que não deveria ver. Compreendeu o que não deveria saber. Ao seu lado, Adão, hesitante, mas seduzido pelo mistério, aceitou o fruto que ela lhe oferecia. E também comeu. Foi então que a inocência os deixou. Seus olhos se abriram, e viram a própria nudez. Sentiram vergonha. Vergonha do que eram, vergonha do que se tornaram. Com pressa, cobriram-se com folhas de figueira, tentando esconder aquilo que nunca antes os incomodara. O jardim, antes vibrante, agora parecia mais frio, mais sombrio. O vento, que outrora trazia a doce presença do Criador, agora soprava com o peso de um segredo quebrado. O paraíso havia sido tocado pelo conhecimento. E o Éden nunca mais seria o mesmo. E então, Deus chamou: Adão, onde estás? Escondido entre as árvores, Adão tremeu. Seu coração, que antes batia livre e leve, agora pulsava com medo. Ele sabia que algo precioso havia sido perdido. Ouvi tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu. E me escondi. O Criador, que conhecia o íntimo de cada criatura, fez então a pergunta que ecoaria através das eras. Quem te mostrou que estavas nu? Por acaso comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão, incapaz de sustentar o peso da culpa, desviou o olhar. Sua voz saiu fraca, carregada de justificativas. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto, e eu comi. Então, Deus voltou-se para a mulher. O que fizeste, mulher? Eva, com os olhos marejados, sentiu o peso da sua escolha. Sua mente coava a voz sedutora da serpente, o fruto, um momento, e a queda. A serpente, ela me enganou, e eu comi. O jardim testemunhou, naquele instante, o momento em que a inocência se perdeu. O sopro de temor e culpa agora preenchia o Éden, e o paraíso jamais seria o mesmo. O silêncio do jardim foi quebrado pela sentença do Criador. Primeiro, voltou-se para a serpente. Maldita serás, mais que todas as criaturas. Sobre o ventre rastejarás, e do pó te alimentarás. Depois, a mulher. Tua dor será multiplicada ao dar à luz. E o desejo do teu coração estará sob o domínio do teu marido. E, finalmente, ao homem. Por teres ouvido a voz e comido do fruto proibido, a terra será maldita.
Com suor e cansaço tirarás teu sustento, até que ao pó retornes, pois dele foste formado. E o Éden conheceu, enfim, o peso da queda. No silêncio amargo após a queda, o Criador, em sua infinita misericórdia, não os abandonou. Adão e Eva, envergonhados e frágeis, tremiam diante da nova realidade que escolheram. O jardim, antes lar, agora os observava com tristeza. Então, o Senhor Deus, com mãos que moldaram o universo, fez-lhes túnicas de pele. O calor do tecido cobriu a nudez e a vergonha. A justiça pronunciara o juízo, mas o amor não os deixou desamparados. Ali, na simplicidade de uma veste, revelou-se a graça divina. Pois mesmo diante da queda, o Criador ainda cuidava de sua criação. O homem, agora conhecedor do bem e do mal, não poderia mais habitar o paraíso. Então, o Senhor Deus o lançou fora do jardim, para lavrar a terra da qual fora formado. Atrás dele, a entrada foi selada. Querubins imponentes foram postos ao oriente, e uma espada flamejante girava incessante, guardando o caminho da árvore da vida. O Éden foi perdido. E a humanidade, enfim, iniciou sua jornada pelo Vale das Sombras, distante do jardim da eternidade.